Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. E aí, meu camarada, boa tarde, beleza? Fala, Murim, boa tarde, beleza, Tranquilo? você? Tranquilo, deixa eu aumentar o graças troço a aqui. Deus, cara. Agora sim. Rapaz, cheguei aqui, o cara totalmente, pro outro lado, mas chega Pra pra cá. pra cá. Aí. Rapaz, artista é outra história, né, O dia hoje tá bonito, hein, rapaz? Tá bonito. Diferente de você. tu. É isso, É Zeca. muito carinho, gente. Ainda É. bem que a gente vai falar de futebol. É isso. Porque no futebol não tem essa coisa, não, nada de feio. Depende, né? Tem sim, pai. Ou se tem. Tem cada lance a mais que Pergunta- tu fala. Que é isso, cara? Pergunta pra torcida do Vasco o que ela achou do Vasco que jogou contra o Corinthians. Isso foi bonito. Deixa quieto, né? Melhor não falar, né? Realmente, eu tô tentando dar uma moral aqui, É, mas tá tem coisas difícil. do futebol que é complicado. Ó, É. a gente começa falando do Flamengo. Sim. Perto aí, cara, de contratar finalmente, né? É, cara, Um assim, sonho antigo. Vai depender do jogador agora, Ao que né? tudo indica, tá nas mãos do Jorginho, né? É. Parece que o BAP já deu o aval, já aceitou os valores que o Jorginho pediu, né? Parece que os valores estão acertados. Agora depende do Jorginho. Porque acontece? O Flamengo quer o Jorginho, só que o contrato do Jorginho vai até junho. O Flamengo precisa que o Jorginho chegue em maio, Pois é. por causa do Super Mundial, né? Até pra ele ter tempo de... O Flamengo vai ter que dar umas férias pra ele, né? Mesmo que curta, vai ter que dar umas férias. E ele já tá de férias lá, não tá jogando mesmo, né? Verdade seja dita. Não tá jogando. Hoje tem Arsenal Real aí na Champions. Mas... Aí o Tu vai Flamengo... acompanhar? Só pra te perguntar. Vou Não, tentar, né? cara. Se a Ana deixar, eu vejo. A Ana não deixa, não, mas vamos ver. Não, deixa assim, depois desse apelo, assim, né? No esse YouTube, apelo emocionado, né? todo mundo, Pô. tá aí na Então, rádio. mas aí o Jorginho, caso ele queira sair antes, quebre o contrato, tem uma multa, né? Essa é a questão, E né? o Jorginho tem valores a receber. Então, assim, será que o Flamengo vai pagar esses valores ao Jorginho? Será que o Flamengo vai cobrir se caso o Arsenal bata o pé e queira a multa? É um mês só, né? Mas um mês só, se for em euro, é grana, né? Exatamente. 1 milhão de euros é mais de 6 milhões de reais. E então... aquilo, realmente assim, pô, se o cara chegar em junho, Aí não joga o Super Mundial. não vale. Já não joga, assim, porque... Tudo bem, aí tem o Campeonato Brasileiro e tudo, mas poxa, Sim. o cara tem que jogar o Mundial. Não, ele vai jogar o também, resto né? do ano pelo Flamengo e o Sim. tempo que ele tiver contrato. Óbvio que o Flamengo não vai abrir mão dele, se ele não puder vir, eu acho que ele tem que vir na janela de meio de ano aí, especial pro Mundial, né, que vai ter uma terceira janela esse ano. Que vai ser antes da janela de meio de ano, né? Até essa janela especial. Isso, eu acho que ele tem que vir nessa janela especial pra poder jogar, eu acho. Né? Então, assim, o Flamengo tá tentando, né? Eu acho que não vai abrir mão do Jorginho caso ele não consiga a liberação lá do Arsenal, mas seria um cara importante, né, pra jogar o Super Mundial e chegar um pouco antes ajudaria a ter ele bem entrosado, né? Não, tem que ser. Bem fisicamente. Porque pro senão, Super Mundial. senão não adianta, Sim, né? sim. Mas enfim, Jorginho na mira, cara, parece que agora vai. Sim. Parece, né? Vamos ver. Bom, o Flamengo entra em campo, cara, amanhã. Contra o Central Córdoba, né? Sim, no Maraca. E o que acontece? A diretoria falou que esse ano o cara Prioridade. quer ganhar o brasileiro, Sim, é a prioridade. é o brasileiro, mas loucura. Não isso, tem cara. essa coisa, poxa, não, vamos deixar o brasileiro de lado. Tem um tempo que o Flamengo não ganha, então Sim. a diretoria esse ano falou. Então, cara, pode ser que alguns jogos, né, Sim. o Felipe Luiz rode o elenco, coisa e tal, e pode ser que isso Amanhã aconteça pode ser um jogo né? desse. Cara, assim, a gente parar pra pensar, o Central Córdoba é feio falar, mas é pequeno, cara. É um time que você olhando, dá pra fazer, mas você vê o cara poupar um time numa Libertadores, irmão. E, Não, tipo assim, é um jogo pra dar moral também, é um jogo pro time ganhar bem, o time tá precisando, né? Eu acho o seguinte, não é assim, deixar a Libertadores de lado, mas Sim. realmente é pensar isso, fazendo Não, planejamento. eu Esse acho- jogo é dá pra pontual, poupar? é Dá. pontual, Vamos sim. pensar no jogo É o seguinte, do brasileiro que é mais importante nessa rodada, nessa semana? Eu acho que pra isso, pra você poder rodar, você tem que ter uma peça... A altura é difícil, né? Porque o cara que todo mundo tá falando que vai ser poupado, que provavelmente vai começar no banco, é o Arrascaeta. Você tem um cara à altura do Arrascaeta hoje, meu irmão, vai ter que gastar grana e pagar salário alto pra um cara ficar na reserva. Pois é, se lesionou A aí no verdade jogo é essa. contra o Vitória, né? Então realmente Não, pode não se ser. lesionou, ele voltou de lesão. Verdade, perdão. Voltou de lesão, fez gol, Ele inclusive. até foi substituído coisa e tal, Sim. né? Mas ele deve voltou ser preservado. 100%, Ele mas- deve ser preservado. O Gerson talvez também não jogue o jogo todo. Eu acho o seguinte. Beleza, óbvio que tem que poupar contra o Central Córdoba. É um time que muito provavelmente ajuda nisso, né? Não é um time que exige tanto na teoria, né? Porque na prática são 11 contra 11. Né? Em campo é diferente. Mas,
Cara, eu acho o seguinte, o Flamengo precisa buscar alguém pra fazer aí, o Felipe Luiz já falou que não vê o De La Cruz nessa posição, foi perguntado, né, porque no River ele jogava ali, onde joga o Arrascaeta, na seleção às vezes ele joga. O Felipe Luiz acha que, inclusive falou que De La Cruz e Pulgar são uma das melhores duplas de volantes do Campeonato Brasileiro, que está do mundo, e que ele não iria abrir mão dessa dupla pra poder adiantar o De La Cruz. Eu acho uma besteira da parte do Felipe Luiz, achei até um pouco arrogante, mas ele é o técnico, ele decide, irmão. Se ele morrer, ele pode morrer com essa ideia, né? Se o Arrascaeta machucar sério, e aí? Até chegar um outro meia aí. Pois é, mas enfim, a decisão do técnico. E eles até pensam em outro jogador realmente. Sim, não, o Flamengo parecido com o Arrascaeta. Dizem por aí, né, as especulações que o Flamengo já tem um cara engatilhado, né, pra janela de meio de ano, pra janela do Mundial, né? Vamos ver, esperar pra ver. A verdade é que o Flamengo dá prioridade realmente para o brasileiro e deve, sim, poupar alguns jogadores, né? Ou pelo menos que jogue menos tempo. O Arrascaeta, se não entrar jogando, deve jogar só o segundo tempo, entendeu? Não deve. O Pedro também pode ser que entre nesse jogo, deve ser relacionado. Essa é a expectativa. A expectativa é que ele jogue 15 minutos. Então, assim, já é uma baita de uma volta. Não sei se o Felipe Luiz vai querer arriscar de botar o Pedro, né? Mas acho que o jogo estando bom, os caras, né, não estando descendo a lenha, a madeira, eu acredito que o Pedro deva jogar os 15 minutinhos que ele tem direito aí. Muito bem. Sim. E hoje tem Vasco em campo, jogo de vida, hein? Puerto Cabello, né? Sim. Em São Januário. E assim, é importante, cara, vencer, porque a fase não tá boa, principalmente pro técnico, né, pro Carille, então vai jogar em casa hoje. E é aquilo, venceu, beleza. Se não jogar bem, perder. Eu acho que se perdeu é bye-bye. Aí, e a torcida joga contra, não tem jeito. Torcida sem paciência, eu ouvi dizer por aí que ele perdeu o apoio, o Carille, né? Perdeu o apoio dos jogadores, da diretoria, então... Rapaz, aí complica. Assim, eu acredito que a gente esteja vendo aí, se não o último, um dos últimos jogos aí do Carille no comando do Vasco. Não, realmente, se não vencer hoje... Óbvio, ele vai voltar o time principal, né? O Vasco joga hoje às 9h30 da noite em São Januário contra o Porto Cabelo, hein? Né? Pela Sul-Americana. É o primeiro jogo aí na história, né, das duas equipes, né? A primeira vez que elas se enfrentam. E o Carille deve repetir o time que jogou contra o Melgar, né, na primeira rodada. Empatou, inclusive. Vai voltar Verrete, Coutinho, o zagueiro, vou falar o nome dele já, pera aí, Maurício Lemos, né? Força total, né? Força total, sim. Paulo Henrique do lateral. Então, assim, na teoria, a gente vai ver o melhor Vasco que tem à disposição o Carille hoje, né? Então, assim, em campo espero tem que dê certo, Carille, pelo amor de Deus, né? Espero que ele não faça nenhuma alteração pra acabar com o jogo que ele fez lá no Peru, né? A provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Beleza, Vasco em campo então aí. Provavelmente. Isso aí. Uma hoje, coisa, 9h30 da noite, Uma né? coisa, Vasco e Flamengo chegaram a um acordo aí, vão jogar o clássico pelo Campeonato Brasileiro do dia 19. O jogo é no dia 19, vai ser no Maracanã. E também teve um acordo pro Vasco fazer 8 jogos aí no Maracanã nos anos de 25 e 26, né? Nesse ano e no ano que vem. Tava costurando esse acordo aí e acabou rolando, né? Acho que o Fluminense e o Flamengo entenderam que é mais fácil de controlar os jogos que o Vasco vai fazer. Lógico. Até porque o Vasco sempre ia na justiça e sempre ganhava e sempre jogava. Então é mais fácil ter os caras do lado, né? Trocando ideia. Pô, joga esse não. Pedrinho, segura aí, joga o próximo, entendeu? Que acaba atrapalhando. Aí não pode, mas a justiça fala que sim, aí... É mais fácil de controlar. Fica mais fácil de controlar os jogos, né? E até a carga de jogos pro Maracanã, que ultimamente já não tem aguentado o Flamengo e o Fluminense, ainda vai entrar o Vasco na conta. Então, irmão, tem que organizar, né? Sim. Bom, e o Guga, cara, é desfalque aí no Fluminense por algum tempinho, né? Um bom tempinho, né, Zeca? Ele que saiu aí no jogo contra contra o Bragantino, né? Da vitória do Fluminense. Ele sentiu dores aí na coxa e teve uma lesão diagnosticada, né? Ele fez o exame de imagem, teve uma lesão muscular e é de grau 2, né, Zeca? Em geral, a recuperação leva de 3 a 6 semanas. Né? Então vai ficar de molho é um desfalque, né? Ele tem jogado bastante, às vezes o Samuel Xavier também tem alguns problemas, né? Precisa ficar fora. E o Guga é quem supre, então... E ele começou esse ano assim, na ele tem jogado, sim. O Samuel Xavier, se não me engano, começou machucado também. Pois é. Aí entrou um pouquinho depois, mas... Samuel Xavier é o cara da posição, a não ser que o Renato conhece o Guga há muito tempo, pode ser que isso mude, né? Mas o Guga costuma jogar bastante, mesmo assim. O Samuel Xavier da brecha, né? Pois é.
Bom, Felipe, e o ex-goleiro Manga, triste, né, ídolo cara? do Botafogo, triste, Sim, né? Morreu hoje, sim. aos 87 anos. Sim, ele tava internado, né, Zeca? Tava tratando um câncer de próstata, ele que foi ídolo do Botafogo e do Internacional, né? Foi muito importante na história do Botafogo, na história dos goleiros brasileiros, né, inclusive. Verdade. Ele jogou no Botafogo no período de 59 a 68, foi titular da Copa de 66 pelo Brasil aí. No Botafogo ele conquistou os cariocas de 61, 62, 67, 68, torneios de São Paulo de 62, 64, 66. E sabia de uma curiosidade? Ele não usava luva pra agarrar não, irmão. Ele era conhecido por isso, né? Na sua época lá, ele foi o goleiro que, por um bom tempo, né? Ele foi o jogador que mais jogos fez pela Libertadores, na Libertadores. Inclusive, ele é reconhecido e foi repercutido aí na imprensa sul-americana, né? A morte dele. E também teve uma homenagem no dia do aniversário dele, dia 26 de abril, é o dia do goleiro. Infelizmente, ele não vai estar aí. Puxa né? vida, Foi homenageado aí com o dia do goleiro aí no dia 26 de abril, o dia do aniversário dele. Que coisa. 26 de março, né? Isso. Aqui pra mim é abril. Então vai ser. Então tá bom. Não, vai ser ainda. Entendi. Sim, ele foi homenageado. Sim, o dia do goleiro foi criado por causa dele. Entendi. Entendeu? Perfeito. O dia do goleiro foi criado por causa dele. Cara, sim. sem luvas, rapaz. Pensando que. Agarrava sem luvas. Muito bem. O Manga, famoso Manga, nos deixa aí. Pois é, notícia triste. O Botafogo fez homenagem no site também, né? Sem dúvida. Do clube, coisa e tal. Bom, o Botafogo que... Joga hoje. Vai ter homenagem, com certeza, também. Com certeza, né? Volta a campo, ele depois de perder a primeira rodada da Libertadores, hoje joga em casa e vai encarar o cara bobo. Vamos ver se ele é bobo mesmo pra passar ou não, o carro, né, irmão? É o cara bobo da Venezuela, né? Óbvio que na Venezuela não é um time bobo, provavelmente, né? Porque tá na Libertadores, não é à toa. Então, o jogo é hoje, às 7 da noite, no estádio Newton Santos. O Bastos tá fora, né, Zeca? E por tempo indeterminado, o Botafogo não bota tempo na volta do Bastos. E assim, o Botafogo pensa já em uma cirurgia no joelho, né? O Bastos tá com problema. Né? O Botafogo já pensa em fazer uma cirurgia. Não tem tempo pra voltar. Nem sabe se volta, né, Zeca? Porque é complicado, né? O Bastos já tem uma certa idade, né? Joga muita bola, muito bom zagueiro. Foi muito importante ano passado. Muito. Mas essa lesão agora da evolução dele, né? Essa lesão tá complicada, né, cara? A lesão do Bastos. Jair tá aí, tá ganhando espaço e tem comprometido, tem correspondido, a verdade é essa. Lembrou de outro zagueiro que tava há pouco tempo, né? Qual? Não fala do Walter, não, porque no Walter... Não fala não, é cara. complicado. Fala não, que a torcida adora o Walter. E além do Bastos, não vai poder contar, o Renato também não vai poder contar com o Igor Jesus, né? Ele foi expulso aí no jogo passado. Né? Infelizmente, cara, mas acontece, né, cara? Bateu boca, coisa e tal, depois foi uma coisa... Também tem hora que o juiz pega um pouco pesado, né? Mas infelizmente ele foi expulso aí, levou o segundo amarelo e que fez tomar o vermelho. Isso, tá fora dessa partida. O Mastriani deve assumir a vaga aí, já jogou, né? Nesse final de semana o Igor Jesus jogou, mas depois o Mastriani entrou em campo. O Mastriani acho que tá bem servida a centroavância do Botafogo. Tá sim. Ainda bem, né? Porque precisava realmente subir. É um bom centroavante, tá? O Mastriani, cara, eu gosto. Também gosto, ele é muito bom. E aí, o Souza hoje vai ser titular, né? Sim. A provável escalação do Botafogo é a seguinte: John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Santiago Rodrigues e Mastriani. Essa é a provável escalação do Botafogo pro jogo de hoje e acho que o Botafogo atropela, irmão. Rapaz, também acho, assim... É aquilo. É Libertadores, irmão. Não é time bobo. Não dá pra falar que o cara bobo é bobo, né? Mas tá no nome só. Tá na Libertadores, agora... não é à toa, mas é jogo, cara. Hoje, o futebol de hoje não dá pra comparar muitos times brasileiros com os times de fora. Pois é. Venezuelano, então, sem tradição, zero na Libertadores, né, cara? Então, vamos ver, o negócio é realmente... Mas não dá pra subestimar muito não, né? Porque geralmente quando subestima, toma na tampa. Não, exatamente. Vamos lá então, palpites. Vai. O Gabriel mandou aqui, Botafogo 2 e o cara bobo 0. Ele tava todo bobo que acertou antes, a gente nem falou, ele acertou os placares aí, ficou todo feliz. Caraca, dá parabéns pra ele aí, cara. Depois tu dá um abraço nele e um beijo. Que ele falou que eu quero ganhar um abraço e um beijo do Zeca, ele falou. Entendi. Se eu acertar placar daqui pra frente, eu quero ganhar abraço e beijo de Zeca. Então também. Por cada placar que ele acertar. Então vamos Aplausos lá. Pra ele. Vamos lá. Parabéns, cara. Uma palma. Vai. Fala aí você, cara. Tá com medo? O que é Botafogo? 3x0 Botafogo. Pra mim 4x0 Botafogo hoje. Então já é. Sem essa tranquilo, coisa, rapaz. Sem miséria. Sem ficar em cima do muro. 3x0 Botafogo. O Gabriel mandou aqui, cara. Vasco 3 em cima do Puerto Cabello hoje. Caraca, cara, eu acho que é também. Pra atropelar também. Aí, cara, ele tá te ajudando, ele tem que ser esse placar, deixa tudo em paz. Pelo menos em termos, né? Se for verdade a história que os jogadores estão de mal com ele, aí é complicado. Bom, eu acho, cara, que o Vasco ganha por 2x0 hoje. 2x0.
Vou botar 3x1. 3x1? Então tá bom, tá bonito. Acho que o Vasco toma um golzinho, o Vasco gosta de tomar gol. Beleza. Ó, Gabriel, cara, falou que você tem lá, dá um abraço dele. Dá um beijo, fora, parabéns. Aqui um abraço, valeu? Tem que pagar o refrigerante também, pagar o almoço. Ele tem que pagar alguma coisa, não paga nada, esse moleque aí nunca vi, rapaz. Achou um bolo na rua esses dias e trouxe. Falou que comprou. Sem vergonha, né, rapaz? Caraca, Gabriel, que vergonha, cara. Rapaz, ele achou que ninguém ia descobrir, né, cara? Pois dessa, cara. Aquele abraço, até amanhã. Valeu, irmão, um abraço, tamo junto. Tchau. Esporte Terê FM.